Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um versículo na Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 10. Olha o que é que diz a palavra de Deus. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui acontece um episódio no ministério de Jesus, quando ele estava aqui na terra, aonde nós sabemos que Jesus veio ao mundo e viveu aqui entre os homens pelo espaço de 33 anos. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. E nesses 3 anos e meio, muitas vidas foram abençoadas por Jesus, por se alimentar da palavra que Jesus pregava, por ter alcançado bênçãos e mais bênçãos através de milagres que Jesus operava nesta terra. Mas esse episódio aqui, ele traz um grande ensinamento para nós. A Bíblia vai dizer no capítulo 8 de João que pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, uns ensinava. Então, o que eu vejo aqui, que a preocupação de Jesus era ensinar o povo. Porque o povo tinha que abrir os seus olhos, tinha que abrir os seus entendimentos, para que pudesse compreender qual seria a vontade de Deus e qual é a vontade de Deus para o ser humano. Nós vemos Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo de número 12, ele vai dizer no versículo 1, ele diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possa experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, ele veio ensinar o povo, ele veio mostrar ao povo para que o povo viesse entender qual seria a vontade de Deus. E a vontade de Deus está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ou melhor, em 1 Timóteo, corrigindo aqui, não é 2 Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, Jesus, ele se preocupava com isso. A preocupação de Jesus era ensinar o povo, como está registrado aqui no versículo 2 de João 8. Ele vai dizer que todo o povo vinha ter com ele, então Jesus assentava e os ensinava ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Então aqui está essa história, que os escribas e os fariseus, aproveitando a oportunidade que estava Jesus ali ensinando o povo, como eles sempre estavam querendo pegar Jesus em contradição, querendo testar Jesus, eles trouxeram uma mulher apanhada no próprio ato adultério. Ou seja, no próprio ato adulterando, eles pegaram aquela mulher e trouxeram para Jesus julgar.
Louvado seja o nome do Senhor. E diz que, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Então, os escribas e os fariseus, eles trouxeram a mulher para Jesus julgar. E eles falam para Jesus que na lei Moisés manda com que essas mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Querendo pegar Jesus em contradição. Louvado seja o nome do Senhor. Isso dizia eles tentando que tivesse o que acusar a Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que me chama a atenção aqui é o que é que Jesus estava escrevendo ali na terra com o seu dedo. O que me chama a atenção aqui é que Jesus se calou por segundo ali. Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece a mente do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus sabia o que estava dentro do coração dos escribas e fariseus. Assim como Ele conhece o meu coração e o seu coração também. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui que isto diziam eles tentando para que tiverem o que acusar, mas Jesus, inclinando-se, escreveu com o dedo na terra. E como perseveravam perguntando, insistindo a Jesus para que respondesse, diz que endireitou-se Jesus e disse: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a atirar pedra nesta mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, ela foi de encontro ao coração do homem, dos escribas e os fariseus. Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra nesta mulher. A Bíblia vai dizer que eles meditaram, fizeram uma retrospectiva de si mesmo e viram que todos eles eram pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Todos estavam com a pedra para atirar naquela mulher que, segundo eles, era um pecado de morte. Mas nós sabemos que o pecado para a morte é o pecado. O pecado que está entrelaçado na vida do ser humano. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Se todos somos pecadores, então nós estávamos condenados à morte. Por isso que Jesus veio ao mundo, para perdoar os nossos pecados, para nos dar direito de vida eterna. Aqueles que trouxeram a mulher para que Jesus viesse julgar, os escribas e os fariseus, para eles eram os melhores, eles eram os santos, eles eram os religiosos, porque eles conheciam a lei, guardavam a lei, e aquela pobre mulher, por mais que vivia uma vida devassa de prostituição, de adultério, mas se for trazendo para os olhos de Deus, a visão de Deus é que todos são pecadores. Todos os homens são pecadores e todos precisam da glória de Deus, todos precisam ser perdoados por Deus. É todos, isso generalizando toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor.
Então aqui Jesus disse, aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar pedra nesta mulher. E tornando a inclinar-se, escrevia novamente na terra. Porém ouviram eles isto e acusados pela consciência, saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos viram que eram pecadores, porque a palavra de Jesus foi de encontro ao coração, foi de encontro à mente do homem. Louvado seja Deus. Isso me lembra, no Salmo 139, que o salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes, Tu conheces o meu deitar e o meu assentar. Ainda uma palavra não chega na minha boca, o Senhor já está conhecendo todas. Então Jesus conhecia o coração daqueles homens, conhecia a mente daqueles homens. Lá em Hebreus 4:12, diz o escritor que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Jesus fez isso no coração daqueles escribas e fariseus, daqueles que estavam ali tentando pegar Jesus em contradição. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos saíram, um a um, começando dos mais velhos, depois os outros. Ficou só Jesus e a mulher. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse à mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, vai e não peques mais, Jesus estava dizendo, vai e te liberta deste mal, deste pecado de adultério, deste pecado de prostituição, deste pecado dos vícios, deste pecado do ódio, desse pecado da maldade, do egoísmo, da soberba, do orgulho. Então te liberta desse mal. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando Jesus liberta o homem é transformado mesmo. Por isso que Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios 5,17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E Jesus veio para libertar o homem, para perdoar os pecados, para dar vida nova e também garantir vida eterna a esta pessoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que está ouvindo esta palavra através deste vídeo, que esta palavra possa entrar no teu coração e você possa entender que acima de nós existe um Deus que conhece tudo, conhece o nosso coração e conhece a nossa mente. Mas Ele tem uma vontade maravilhosa, é que todos nós venhamos a se salvar. Louvado seja Deus. Que o Senhor possa te abençoar com ricas bênçãos dos céus. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva no meu canal aí, nos ajude a permanecer com esse canal para transmitir a palavra de Deus. Você pode ser o nosso aliado para que esse canal vá adiante. Ajude-nos e Deus te abençoará grandemente em nome de Jesus.